Olá, meus amigos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos infinitamente pelo auxílio, pela proteção, pela assistência que sempre eles nos dão. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado, nos auxiliado ao longo desses meses nos nossos estudos, nas nossas reflexões, estudando conosco. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos de estudos. Então, neste dia 22 de junho de 2020, aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado, para iniciarmos mais um estudo. Nesta data, iniciaremos mais um estudo do livro, agora o livro Conduta Espírita. Como falamos anteriormente, no outro estudo que realizamos agora há pouco, que na semana passada nós concluímos os estudos, as reflexões de todos os capítulos dos livros de autoria de André Luiz, com Chico Xavier, e de Emmanuel, também com Chico Xavier, neste caso o livro Agenda Cristã e o livro Calma, respectivamente. Então, e neste momento, hoje, iniciaremos os estudos do livro Conduta Espírita, autoria de Chico Xavier, ou melhor, de Valdo Vieira. Este não é de Chico Xavier, é através do espírito André Luiz, mas através da mediunidade de Valdo Vieira, quando ele esteve por alguns anos com Chico Xavier. E aqui nós começamos com o seu prefácio. O seu prefácio que foi recebido em 17 de janeiro de 1960 e é de autoria de Emmanuel. Então, Emmanuel nos fala da seguinte maneira sobre o livro Conduta Espírita. E lembrando que, conforme está aqui anotado neste prefácio, este prefácio foi recebido não por Valdo Vieira, mas foi recebido através da mediunidade de Chico Xavier, neste dia 17 de janeiro de 1960. Então, Emmanuel nos fala da seguinte maneira sobre este livro Conduta Espírita. Abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Então aqui ele nos fala que quando nós abraçamos o Espiritismo como doutrina consoladora, orientadora, constantemente nós estaremos pedindo orientações para as nossas atitudes na vida. E aí ele segue dizendo, pensando nisso, André Luiz traçou as normas que constituem este livro de conduta. Este livro de regras de conduta. Não encontramos aqui páginas substanciosas com a presunção de ensinar diretrizes de bom tom, mas simples conjuntos de lembretes para uso pessoal. Então aqui ele fala que não tem assim aquela abundância de informações e nem tem esta pretensão, mas sim apenas lembretes, porque as frases, ou melhor, as mensagens são curtas e com frases bem curtas. E aí ele diz na sequência que certa feita disse o Divino Mestre, quem me segue, siga-me. E, noutra circunstância, afirmou, quem me segue não anda em trevas. Então Jesus nos disse que aquele que quisesse seguir, que realmente seguisse, ou seja, que praticasse os seus ensinamentos.
E aquele que seguisse realmente Jesus jamais estaria em trevas. Reconhecemos, diz Emmanuel assim, que não basta admirar o Cristo e divulgar os preceitos. Não adianta quase que de nada para a minha pessoa estarmos aqui admirando os ensinamentos de Jesus e divulgando através das mídias, aqui as redes sociais, os seus ensinamentos. Mas ele diz aqui que é imprescindível e inadiável acompanhá-lo para que estejamos na bênção da sua luz. Então, se realmente nós acompanharmos Jesus, exemplificando os seus ensinamentos, sem sombra de dúvida que estaremos na sua luz. Para isto é imperioso que busquemos a lição pura e viva. De igual modo, acontece na doutrina espírita, que ele revive o apostolado de redenção. Quem procure servi-la deve atender-lhe às indicações. Então, se procuramos realmente servir através da doutrina espírita, que possamos atender, entender e atender às suas indicações. E quem assim procede, em parte alguma sofrerá dúvidas e sombras. Assim, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Então aqui ele nos chama a atenção que este livro é exatamente este roteiro de orientação, mas que cabe a cada um de nós fazermos esforços para colocarmos em prática os ensinamentos que encontraremos aqui grafados através da mediunidade de Valdo Vieira. E aqui, antes de passarmos e ficará para uma próxima oportunidade, para o capítulo 1, tem uma mensagem de André Luiz. Esta mensagem de André Luiz, recebida através de Valdo Vieira, que ele também nos fala sobre o livro. Amigo, não temos aqui um compêndio à guisa de código para boas maneiras. Então aqui ele nos fala que este livro não é um código de boas maneiras, tendo em vista a etiqueta e a cerimônia dos protocolos sociais. Não é para isto que este livro está destinado. Reunimos algumas páginas com indicações cristãs. Não é um código de boas maneiras de acordo com as etiquetas e cerimônias sociais, mas são algumas páginas com indicações cristãs para que venhamos a burilar as nossas atitudes morais, do dia a dia. E aí ele diz: assim, pois, rogamos, não se veja em nossos apontamentos esse ou aquele propósito de culto às convenções do mundo exterior, nem teorização de disciplinas superficiais. Não é para isto que este livro está destinado, nos fala André Luiz. Sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico de nosso movimento. Então aqui ele nos fala da liberdade espiritual. Não é pelo fato de você não ser espírita que você não possa ter acesso às informações, às orientações que se encontram grafadas aqui neste livro, já que ele tem o título de conduta espírita. Se você não é espírita, você está proibido de ler este livro? Não, de forma alguma. Conforme ele nos fala aqui, são páginas de indicações cristãs, de boas maneiras cristãs para agirmos aqui na vida de forma realmente cristã, de forma realmente humana.
sabemos que a liberdade, aí ele fala sobre a liberdade espiritual que todos nós temos. Aí ele diz que da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Então, de acordo com as nossas condutas, as nossas organizações terrenas, elas irão sendo conduzidas para o caminho tal ou tal. Então, precisamos sim, conforme ele nos chama a atenção neste livro, precisamos aprender a agir aqui na vida, nós agirmos aqui na vida como Jesus nos orienta. Aquela orientação basilar para todos nós, independentemente de você ser espírita, de você ser cristão ou não, mas na condição de um ser humano, que possamos atender, primeiro entender e depois atender ao pedido de Jesus, quando ele nos disse: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E para colocarmos em prática este ensinamento de Jesus, não precisamos ser cristãos, não precisamos ser espíritas, não precisamos ser católicos, não precisamos ser desta ou daquela denominação religiosa. Preciso sem sombra de dúvida, que sejamos ou que estejamos nos esforçando para sermos humanos. E aí ele diz ainda que este livro não tem a presunção de traçar diretrizes absolutas ao comportamento espírita. É o que acabamos de dizer. Não é destinado simplesmente para espíritas, igual ele fala aqui, diretrizes absolutas ao comportamento espírita. Para você ser espírita, você precisa seguir esse livrinho, essas regras que estão aqui neste livro. Se você não seguir, você não pode ser espírita. Não, de forma alguma. Igual ele fala aqui, não são diretrizes absolutas ao comportamento espírita. Compreendemos, nos fala André Luiz, compreendemos com Allan Kardec que em Espiritismo foi pronunciada a primeira palavra, mas em face do caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Então, encontramos as primeiras palavras em relação às orientações, mas igual ele fala que ninguém de nós que aqui nos encontramos poderemos nos colocar naquela condição de detentores da última palavra em relação ao Espiritismo. E aí ele encerra dizendo: escrevendo-as, ou seja, essas frases, estes capítulos, estas palavras, tivemos em mira tão somente, ou tivemos a ideia tão somente, a nossa própria necessidade de aperfeiçoamento. Vejamos aqui a humildade de André Luiz, quando ele nos fala aqui sobre isto aqui. Tudo que ele colocou neste livro não foi para nós, mas para ele mesmo. Quando ele estava escrevendo, ele estava meditando sobre a sua necessidade de aperfeiçoamento ante a crescente extensão dos espíritas em nossos círculos de ação, com certeza de que somos indistintamente tutelados de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele encerra dizendo que o nosso Mestre Divino, achamos-nos todos chamados por ele a aprender na abençoada escola terrestre. Ou seja, todos nós aqui nos encontramos matriculados nesta imensa escola terrestre para aprendermos. Estamos aqui em aprendizado. Todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estamos aqui na condição de colegas de sala de aula, em aprendizado. Uns, com certeza, mais adiantados que outros. Assim como nós encontramos nas escolas oficiais aqui do mundo, nas nossas salas de aulas, tem aqueles alunos que estão mais preparados, que auxiliam os outros, estão constantemente prontos para auxiliarem aqueles que têm mais dificuldades em aprenderem, em apreenderem e aprenderem as lições. Então, assim somos nós, nesse sentido espiritual, matriculados aqui nesta escola, uns para auxiliar o outro, uns para auxiliarem os outros. E assim precisamos agir.
E exatamente por isto que aqui nos encontramos, não para darmos aula para ninguém, mas para aprendermos juntos. Porque em Espiritismo não existe doutor, não existe professor. Sem sombra de dúvida, tem aqueles facilitadores, aqueles que têm disposição para falar, para sair por aí fazendo a semeadura e aprendendo. Porque sem sombra de dúvida, que aquele que ensina ou que se coloca à disposição para ensinar ou facilitar aos outros companheiros ter acesso aos esclarecimentos, é aquele que mais aprende. É também, conforme André Luiz nos fala, é aquele mais necessitado de aperfeiçoamento. E é por isso que aqui nos encontramos. Muito obrigado a todos. Recebam todos o nosso abraço fraterno e de gratidão. E na próxima oportunidade, iniciaremos o estudo verdadeiramente deste livro, o capítulo 1º, que tem como título Da Mulher. Aqui onde ele vai falar sobre as funções da mulher aqui na Terra. Paz aos nossos corações. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta sala virtual. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Até a próxima oportunidade. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos.